Tudo bem? Então tá bom. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver como que tá a câmera. Como vocês podem ver, hoje eu estou em outro ambiente aqui, mais improvisado. Eu vim para Araxá porque os professores do Cefet conseguiram a primeira dose da vacina hoje, tá? Ah, vocês são alunos da Aline, muitos de vocês sabem, vocês já estão sabendo. Aliás, ela pediu para avisar que ela vacinou também, tá? A vez de vocês vai chegar em breve, se Deus quiser, e a gente vai poder voltar ao mundo normal, né? Mas vamos lá. Em todo caso, eu tive sorte no caso de micro que a prática que já estava prevista para hoje é uma prática mais simples em termos de montagem, então eu consigo fazer mesmo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Esse headset abafa o som de um jeito que é impressionante, eu quase não ouço minha voz. Deixa eu só mostrar aqui assim mesmo. Como vocês podem ver, é a montagem mais tranquila possível. Tem um GPIO associado a um canal PWM, e na saída desse GPIO eu ligo o circuito de um filtro passivo, passa baixa, RC de segunda ordem. Se brincar, vocês vão achar mais difícil isso do que a parte de micro mesmo. Qual que é a ideia da prática de hoje? É geração de sinais. Eu vou ver se a gente consegue, não sei se vai dar tempo, da gente fazer a geração de duas formas. A forma que é muito fácil de implementar, mas que limita bastante a frequência que a gente pode conseguir no sinal, e a forma que é um pouquinho, envolve uma etapa a mais, manual, mas que em compensação, aí você coloca o ESP32 no limite dele, do que ele conseguiria mesmo, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho aqui uma forma de onda que é o resultado quando você faz seno de x cosseno de 2x, tá? Então, só para a gente enxergar isso melhor, vou colocar aqui um plot seno de x cosseno de 2x. Olha lá, pessoal. É esse sinal aqui, né, que eu estou gerando e vocês estão vendo o osciloscópio. Na aula de hoje eu não vou colocar aquela estrutura com tripé, porque realmente a montagem é só o GPIO, dois resistores e dois capacitores. Então dá para fazer por aqui mesmo, tá? Primeiro deixa eu colocar o circuito, né? A gente comenta um pouco sobre alguns cálculos e depois a gente parte para o código. Deixei o Maxima para fazer os códigos, o QCAD, aqui no notebook faltou o USB, né, que está usando para o osciloscópio, para o ESP32, para o headset, então estou sem mouse, mas eu acho que para o que eu vou fazer até que vai dar certo. Eu queria só mostrar o circuito mesmo, ele é sossegado. Então vamos lá, vou colocar aqui um resistor, assim que o computador voltar aqui, ó, 0, e um capacitor. É o jeito mais simples, tá, de fazer um filtro passa-baixo. Passa baixa significa que ele tem um ganho muito baixo, né? Ele atenua bastante os sinais de alta frequência e um ganho próximo, mais próximo do unitário, nunca dá unitário, de baixas frequências. Aí essa questão de baixa e alta é relativo, mas eu já vou comentar com vocês mais ou menos a ideia. Então aqui nós temos um ramo RC, né? O GPIO vai lá naquela ponta, eu não vou desenhar aqui por enquanto não. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Isso é falta de mouse. Vou tirar aqui, tirar aqui. Vou colocar o terra aqui, ó. E aqui a gente chega então no tal do filtro passa-baixa de primeira ordem. Vocês chegaram a estudar isso já? Em eletrônica analógica, alguma coisa assim? Já vimos algumas vezes, mais ou menos. Mas vocês sabem como é que funciona ou não? Acredito que temos uma noção, sim. Aqui na realidade, é só você lembrar lá da reatância capacitiva, né, o XC, que é 1 sobre 2πfc, tá?
E aí, aqui, você lembra da fórmula do divisor de tensão, né? Se aqui fosse um resistor, seria o Vout aqui, seria o Vin vezes R1 dividido por R1 mais R2, tá? Aqui, ó. Mas, na realidade, aqui, R2 dividido por R1 mais R2. Aqui vai ser parecido, só que ao invés do R2, você tem a reatância capacitiva, o XC. Aí você faz divisor de tensão do mesmo jeito, tá? Calcula a tensão aqui, só que agora a resposta depende da frequência, porque o XC depende da frequência. Aí você vai perceber que quando você joga para valores fixos aqui de RC, quando você joga frequências muito elevadas, a tensão de saída aqui fica bem fraquinha, tá? Porque, é claro, né, a reatância capacitiva aumenta, né? Então, você tem 1 sobre 2π FC, é o nosso XC. Quanto maior o F, menor o XC, na verdade, menor a reatância capacitiva. Então, quanto menor a reatância capacitiva aqui, né, menor vai ser a fração que vai ficar aqui, ó, no capacitor. Porque aí o resistor é fixo, teoricamente, né, ele pode até variar com a temperatura, mas é muito pouco. Então, lá no divisor de tensão, o que vale é essa proporção. E aí, à medida que você vai aumentando a frequência, fica muito mais tensão aqui do que aqui. Porque esse cara aqui ele vai se aproximando de um curto, entendeu? À medida que você vai aumentando a frequência. Esse aqui é o tal do filtro de primeira ordem, tá? Ele já é bem bacana, mas a gente ainda arrisca fazer o de segunda ordem. Terceira, quarta, quinta, aí começa a ter outros problemas, mas o de segunda é um meio termo legal para esse tipo de aplicação, que essencialmente, nossa, sem mouse isso aqui é muito difícil. Essencialmente, é só você replicar isso aqui, ó, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, deixa eu só colocar um fio aqui para ficar um pouco melhor. Caramba, eu vou precisar do mouse mesmo, não tem jeito não. Tá, e a única coisa que o mouse realmente faz falta, desenhar. Pegar aqui, mover esse cara para cá. É isso aqui, pessoal, o de segunda ordem. Aqui tem um R2 e aqui tem um C2, tá? Aqui vai ser C2. Aí a primeira coisa que a gente tem que considerar é a tal da frequência de corte. Quando você faz... bom, tá fazendo falta o tablet aqui, mas eu vou fazer pelo Lix, eu acho que vai dar certo. Mais certo que no Maxima. Aqui eu acho que eu ainda consegui encarar fazer essas formas. As que eu disse até agora foram essas aqui, ó. Tem o XC, que é 1 sobre 2 π FC, né? O valor da capacitância lá, genérica, né? Vale para o C1, para o C2 e tal. Tem a da tensão de saída, Vout, vai ser igual a Vin, a tensão de entrada. No caso do ESP32, isso seria o 3.3, mas a gente vai considerar o sinal PWM e a largura de pulso, a gente vai variar ela, tá? Então, você tem um PWM, sei lá, de 40 kHz, mas você tem um comportamento em termos de largura de pulso de uma senoide de 100 Hz, por exemplo, tá? Então, quando você passa isso por análise de Fourier, vocês devem ter estudado isso lá atrás também, cada sinal periódico você pode decompor ele, né, numa combinação de outros sinais periódicos mais puros, senos e cossenos, né? Então, você tem lá a frequência fundamental e as componentes, né? Na engenharia elétrica é muito comum a soma dos pares dar zero, aí você trabalha só com as harmônicas ímpares e tal, mas enfim. E pelo princípio da superposição de efeitos, o comportamento para um componente do sinal, ao invés de você tratar ele como um todo, você pode analisar ele de forma independente e depois somar. Então, na realidade, para o sinal de alta frequência lá do PWM, esses capacitores vão barrar. E esse comportamento mais baixa frequência vai passar. Essa que é a ideia, tá? Então, aqui você vai ter o Vin vezes... vezes... Aqui você tem uma fração que é o XC... Não é bem isso aqui não, mas enfim, dá mais ou menos certo. E aqui vem o R mais o XC. Vai. Tá certo? Então, vamos lá. E a frequência de corte é isso aqui. 1 dividido por 2π RC. Tá? Então, no caso do primeiro ramo lá, vai ser R1C1. Tá? E aí você faz em cascata. Você pega a saída desse e joga num outro que vai ser o
R2C2. Eu vou colocar aqui de propósito o mesmo FC, porque nesse caso eu quero a mesma frequência de corte mesmo, tá? Então, os símbolos são R1, R2, C1, C2, mas não tem FC1 e FC2, eles são iguais, tá? Como que a gente faz isso? No caso aqui, para você deixar a impedância diferente, né, a gente costuma alterar a impedância do segundo estágio. Então, a gente coloca o R2 10 vezes o R1 e o capacitor 2, 1/10 do capacitor 1. Tá? Então, o circuito que nós temos aqui, hoje, é o R1 igual a 1K. Eu vou colocar valores para ele assim, ó. Pode ser duas linhas, né? R1 é 1K. Aí vocês já estão vendo até esse bugzinho do software aqui, mas ele eu já estou acostumado. Sobrou um Enter, né? Aqui, deixa eu tirar ele. O R1 é 1K. O R2 é 10K. O C1 é 100 nano, né? 100 nanofarad. E o C2, 10 nano. Então, vamos fazer primeiro... opa, aqui faltou desativar esse cara aqui. Vamos fazer primeiro essa análise em termos de frequência de corte, tá? Aqui tem outro terminalzinho. Eu deixei uma função pronta aqui, ó. Aqui eu estou usando o Python para andar mais rápido. Como é uma função muito simples, eu fiz ela por lambda. Podemos fazer de novo do jeito mais clássico. Eu passo o R e o C e ele me dá a frequência de corte, né? Que é 1 dividido por 2 pi R C. Tá? Então aqui eu tenho frequência de corte para 1K e 100 nano. 100 vezes 10 a menos 9. A frequência de corte deu 1.5 kHz, tá vendo? 1591. O que isso significa? Nessa frequência aqui você já tem uma atenuação de 3 decibéis, vai? Menos 3 decibéis. E aí, cada década, cada vez que você multiplica por 10 essa frequência, cai cada vez mais, entendeu? Essa que é a ideia. Então, o ideal para você gerar um sinal de 1 kHz seria você conseguir um PWM aí de 100 kHz. Aí fica muito bom para gerar um sinal artificial de 1 kHz. Isso eu estou falando se você for fazer isso por um sistema microprocessado. Se for analógico, nossa senhora, aí o céu é o limite, né? Mas num sistema microprocessado com esses filtros, você tem que ter esse cuidado. Por isso que lá no título da aula está geração de sinais de baixa frequência. A gente não vai conseguir frequência alta desse jeito, tá? Bom, alguma dúvida nessa parte analógica? Bom, isso aqui é um filtro passivo, porque ele usa só componentes passivos, resistores, capacitores e tal. Tem também o filtro ativo, que usa amplificador operacional, que talvez vocês chegaram a ver em eletrônica analógica 2, alguma disciplina assim. Tudo bem? Minha filha está me puxando aqui. Podemos continuar? Oi? Então, foi um overview, né? É óbvio que não tem como gastar uma aula inteira falando de filtro, mas a ideia é essa. E você acha até fácil low pass, né? Passa baixo. Tem que falar que é o RC, filtro RC. Tem calculator e tal. Ah lá, vamos ver esse aqui. Um tutorial aqui deve ter uma descrição maior também, né? Eu acho que foi esse aqui que eu consultei, inclusive. Vamos ver. Caramba, meu relógio está certo? Tá. Foi esse aqui. Ah, não, agora foi. Aqui tem uma descrição maior, né? Tá tudo em inglês, mas vocês fiquem à vontade, quem quiser revisar. Mas, enfim, vocês já deram uma boa olhada nisso. Acho que não tem segredo, não, tá? Ah, aqui, ó. Aqui que ficou errado. Aqui eu não posso misturar os efeitos reativos aqui junto, não. Aqui é raiz de r ao quadrado mais xc ao quadrado. Tá certo. Eu lembrava que tinha uma coisa meio esquisita. Mais xc, opa, xc ao quadrado. Para quem não conhece, esse software aqui é o Lix. Eu já acostumei com os atalhos dele, né? Então, eu faço a matemática aqui, ele gera em LaTeX. Olha lá. Certo? Fica bem legal. Bom,
Aí aqui tem toda a descrição, né? Tem uns exemplos aqui com outros valores, e aqui aquilo que eu disse, ó, a frequência de corte, o comportamento, aqui tem escala logarítmica, tá? Então, esse filtro dele aqui, ele tem uma atenuação de menos 20 decibéis por década. Cada vez que você multiplica por 10 a frequência, cai mais ainda a tensão lá na saída. Aqui tem um de segunda ordem e tal. Bom, vamos lá agora para a nossa geração de sinais. Estou aqui com o Arduino. Primeiro passo, definir o pino, né, que estou usando o sinal. No meu caso aqui é o pino 18. Depois eu vou definir o canal do PWM, né, signal PWM, vou chamar assim mesmo. Não ter que escrever muita coisa. E aqui no setup vamos configurar então. LED Control Setup. Qual canal que eu quero configurar? O signal PWM. Qual frequência que eu quero nele? O ESP, deixa eu só, eu acho que até dá para fazer essa conta passo a passo assim, quer ver? Ó, vou colocar um comentário aqui. Ó, 40 MHz eu teria 1 bit, é só liga e desliga, você já não tem muito o que fazer. 20 MHz, 2 bits, tá? Você tem 50% ou 100%, ou zero, né? Não, tem 4 valores, perdão. É 0, 1 terço, 2 terços e total, tá? Aí aqui em 10 MB, eu já consigo 4 bits, e vamos ver se essa conta aqui vai dar certo até onde eu estou imaginando. Com 5 MB dá 8 bits, não, já deu errado, não é assim que funciona não. Espera aí, aqui na verdade é 3, aqui é 4, tá, acho que agora vai. 2,5, 5, 1.25, 6. O fato é que para eu gerar um sinal de 40 kHz, eu acho que eu tenho no máximo 10 bits de resolução, tá? Vamos primeiro fingir que a gente tem mais, e aí vocês vão ver que vai chegar pela serial uma mensagem de erro, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar nesse canal a frequência, eu vou jogar 1 mega, 000, e vou tentar colocar 10 bits para... Vou tentar colocar 13 bits para 1 mega. Você vai ver que ele não vai deixar. E depois LED-C attach pin, eu quero nesse pino aqui, você considere aquele canal dos 16 que a gente tem disponíveis. Por enquanto é só isso, né? Eu posso fazer uma forma de onda aqui, mas eu queria antes mostrar esse erro que vai dar aqui. Aliás, o padrão é ele jogar esses erros da porta serial no baud rate de 115.200. Engraçado, eu jurava que eu estava sem reação nenhuma. Agora eu acho que eu estou um pouco congestionado, mas acho que pode ser impressão minha também, sei lá. Vamos lá. Estou no serial monitor aqui. Quem que é esse? Eu vou colocar, nossa, 115.200 e vou reiniciar aqui o ESP. Vamos ver se eu consigo ver. Aí, ó, deu uma mensagem de erro bem bonita aqui, não deu? Não deu nada. Não deu nem tempo de ver. Clock driver, Power on reset. Tá. Vou jogar 16 aqui. Bom, eu sei que com 40K a gente acaba trabalhando com 10 bits. Eu li em algum lugar que ele dava uma mensagem de erro quando você tentava. Mas vamos lá, vamos ver. Eu acho que talvez foi mapeamento aqui, ó, LED-C, LED Control. Ó, essa aqui é a documentação oficial. O setup aqui, ó. Ah lá, ele retorna um sucesso ou um inválido, entendeu? No Arduino talvez seja um pouco diferente. LED-C setup, vamos ver se tem a documentação dele mesmo. Eu não tenho, eu não vou achar fácil aqui a documentação oficial do porte do ESP32 para o Arduino, porque aquela lá que eu mostrei para vocês agora é do ESP, não tem a ver com o Arduino. Inclusive, você não precisa usar o Arduino para configurar o ESP, tá? Mas, deixa eu colocar frequency aqui, só para ver se eu acho em algum lugar aqui. Aqui, ó, supported range, ó, tá vendo? Ah lá, ó, era esse erro aqui que eu estava imaginando que ia chegar, ó. Não consigo
configurar para aquela frequência, aquela resolução, entendeu? Mas aqui, pelo visto, o meu kit, talvez, sei lá, não tem essa mensagem ainda não. Ah lá, não tem, aquela lá não veio. Bom, vou voltar aqui então para 40.000, 40K, certo? Por que você não faz assim? Porque isso aqui dá um float normalmente, 40.000 e 10 bits de resolução, tá? O que esse 10 bits de resolução vai afetar? Se eu tenho, por exemplo, um seno, né? A imagem, o conjunto imagem tem infinitos valores entre -1 e 1, né? Agora eu não vou ter infinitos valores, eu vou pegar essa faixa de -1 e 1 e vou fatiar em 1024 partes, né? 1024 valores, 1023 partes, faixas, né? E só aqueles valores que eu consigo alcançar, não consigo valores intermediários. Essa que é a resolução. No caso do seno, 10 aqui, vocês vão ver que não é muito complicado, não. Depois eu vou tentar... Bom, se eu colocar no osciloscópio a saída PWM pura, não vai dar para vocês entenderem nada, é porque é muito rápido e tal, mas vocês vão ver que ela fica meio ruidosa e aí a gente vai conseguir enxergar melhor o PWM versus a onda pura, tá? Então, vamos lá, o que eu vou fazer agora? Se eu estou trabalhando com 10 bits, tá? Eu jogo valores entre 0 e 1023. Eu vou começar aqui com uma variável que vai controlar o tempo, que eu vou calcular o seno, né? Eu começo aqui com 0. E vai ter uma constante também, double, que vai ser o passo, tá? Que é o passo lá no x, no eixo x. Vamos pegar 2π dividido por... Agora é o contrário, gente. Eu vou fatiar no eixo x agora, né? De 0 a 2π, para um sinal que tem um período igual a 2π, nós fatiaríamos isso em, sei lá, 500 partes, por exemplo, né? Se quiser uma precisão de 1 grau, você poderia jogar aqui um 360, enfim, né? Boa ideia, eu vou colocar aqui 1080, né? Que dá 3 vezes, né? O 360, ó. 1080, beleza. Bom, aí o que eu vou fazer aqui no loop, então? Eu vou calcular uma expressão, né? Alto velho é igual. Vai ser um inteiro de 16 bits. Ué, mas não era 10? Aí, na arquitetura do computador, eu tenho 8, eu tenho 16. É muito difícil trabalhar com 10. Você até pode fazer uma struct de 16 bits, não mapear alguns, tal, mas a gente trabalha com palavras mesmo. O computador é organizado. No caso do ESP, inclusive, eu acho que ele é organizado em palavras de 32 mesmo. O int dele já é 32. Alguma dúvida dessa parte que eu falei? Eu estou percebendo que eu estou explicando muita coisa na mão aqui. Talvez hoje eu devia ter pegado o tablet, mas vocês estão entendendo? Esse 10 aqui, ó, significa 10 bits. Então, 1024 valores diferentes para o PWM, que eu vou filtrar lá depois no capacitor. Então, aqui é no eixo Y. Já isso aqui, ele é discreto também no eixo X, sabe? Na realidade, a gente fala aqui que ele por causa disso aqui, a gente fala que ele é discreto, e por causa disso aqui, a gente fala que ele é quantizado. Eu acho que eu comentei isso na aula teórica também, né? O problema é quem está fazendo só laboratório agora, talvez ficou muito tempo sem ver a aula. Mas vamos lá. Qual conta que eu vou fazer aqui? O seno do t vezes o cosseno de 2t, para fazer aquela forma de onda bem legal. E aqui é o seguinte, eu vou começar do 512, que é a metade, e vou somar aqui 511 vezes esse aqui. Eu não vou colocar 512, porque eu não posso chegar no 1024. E eu não vou colocar 511,5 para não ter problema de ficar beirando o limite lá no float também. Qual o problema? Um valorzinho ali, então eu optei fazer assim, tá? E ele no final vai converter isso aqui tudo para int. Aqui eu até posso colocar 1.0 aqui, 1.0 aqui. Essa expressão aqui, ó, o seno de qualquer coisa está entre -1 e 1. O cosseno de qualquer coisa está entre -1 e 1. Não tem como você fazer uma multiplicação aqui e dar mais que 1. Então, eu te garanto que o maior valor que eu vou ter aqui vai ser 512 mais 511, que é quando isso aqui dá 1. Aliás, nesse caso, eu acho que ele nem chega no 1, por causa dessa componente aqui. E o menor valor seria 512 menos 511, quando esse cara beira o -1. Mas maior que 1 e menor que -1, isso aqui não vai ficar, tá? Vocês estão acompanhando? Dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat. Tá travando? Tá travando aí, gente? Vocês estão me ouvindo?
Conta tá travando. Agora melhorou, Não mas tá não. Ah, tá. Mais outra coisa que de achar essa internet minha aqui não tá das melhores não, para videochamada não. Bom, esse valor aqui, então é ele que eu vou jogar lá com o Let's See Right, vou jogar naquele canal, esse valor, e vou atualizar o T somando nele o passo, certo? Então começou com 0, agora vem com 2π dividido por 1080, depois de 1080 vezes isso aqui, né? Ele vai ter feito 2π, né? E nesse caso aqui, podemos até mostrar aqui pelo GNU-Plot, tá? Reparem que o período dele continua sendo 2π. Vamos observar aqui, ó. O que vocês acham? Ó, o 0 está aqui, o 2π está mais ou menos aqui, ó, 6 ponto alguma coisa. Continua sendo 2π, né? Tá, então vamos lá. E aqui, pessoal, eu posso colocar um pequeno delay para ele fazer isso, esperar, sei lá, 1 milissegundo, por exemplo, tá? Só que aqui tem um detalhe, ele vai, cada valor aqui, ó, ele vai precisar passar pelo loop 1080 vezes para gerar um período inteiro, né? Eu não sei, dessa forma que está aqui, eu não tenho a menor ideia quanto tempo ele vai gastar para calcular esse seno e cosseno. Isso aqui teria que ser medido. Então, eu vou usar aqui o delay microsegundos. Cadê o negócio? Assim, ó. E ao invés de 1, vou colocar, sei lá, vou colocar aqui uns 200 microsegundos parados só. Vamos jogar desse jeito, ver como é que fica. Professor, Fica com um erro porque faltou aqui. Oi, pode falar. às vezes se você ligar a sua câmera, fica melhor para a gente ver aqui. Na verdade, para mim travou tudo agora, mas talvez se desligar Ué, a câmera tá tenha ligado. Desligar? Ah, tá. A porque internet tem tá umas ruim, né? pessoas que às vezes tem isso. Melhorou aí, Aí, gente? beleza. Pra mim tá Ali, travado, mas pode ser a internet. pessoal, é a minha que tá ruim ou mais alguém pode me dar um feedback, por favor? Acho que talvez Eu seja do acho lado que do é a sua Renato. aí, Matiola. Não sei, Não, aqui aqui tava pra mim travando também. Aqui pra Oi? mim tá beleza o sinal do Marchioli. Acho que talvez. Aqui tá beleza. Ah, Então eu mesmo. não, mas não tem Beleza. problema. Ó, vamos recapitular. Até agora nós tivemos 3 fases, né? A primeira fase é aquela explicação, aquela revisão, vamos dizer assim, de filtros passivos usando o circuito RC, tá? Quando a frequência é maior, pode até usar o RLC. Mas enfim, aqui é um de segunda ordem e tal. Não é bem dessa matéria, mas a gente usa aqui para esse tipo de aplicação. Na segunda parte, eu falei 3? Eu acho que eu esqueci alguma outra. A segunda parte, na realidade, foi essa explicação de você fatiar, né, o sinal tanto em X como em Y. Você está no computador, você não consegue ter infinitos valores, né? O PWM tem lá, no caso aqui, 1024 larguras de pulso diferentes, de 0 a 1023, 1024 valores diferentes para largura de pulso. E no X também, ele gasta tempo, né? O próprio loop aqui, né? Então, já seria discreto por estar no coisa e é quantizado também, computador, né? O double tem, apesar de ter muitas casas depois da vírgula, chega uma hora ele tem um limite também. Então, mesmo se a gente não fizesse isso aqui, ó, já seria quantizado, tá? Bom, e já seria discreto também. E a terceira parte é o código, né? O código tem uma variável t igual a 0 aqui, que ela vai sendo incrementada. A cada 1080 passos ela dá uma volta completa em termos do sinal periódico nosso, né? E aqui eu tenho a função seno de x cosseno de 2x, aqui está escrito t, e a amplitude dela foi ampliada aqui para 511 ao invés de 1. Então ela vai de menos 511 a mais 511, do jeito que está aqui. E quando eu somo isso com 512, eu jogo fora o valor negativo, porque eu não tenho largura de pulso negativo. Então, o zero nosso, na realidade, seria os 50%, tá? No PWM, certo? O PWM igual a zero, para a gente, a largura de pulso igual a zero seria o menos 1, vamos dizer assim, da forma de onda. Então, aqui, ele está gerando isso e esperando só 200 microsegundos. Vamos ver no osciloscópio o que virou. Deixa eu só ir diminuindo aqui até onde meu osciloscópio deixar, né? Aqui já está melhor.
Eu esbarro aqui também, pessoal, no limite desse osciloscópio, tá? Eu não estou com aquele bonitão, não. Eu estou com aquele de $60. Mas vamos lá. Ele travou aqui, pelo visto. Deixa eu vir para cá. Deixa eu tentar ler aqui, que aqui ele tem um bug também. Vou só tentar ler, peraí. Eu tenho que... Eu cheguei a ver isso, eu acho que é o home e o end, né? Então, peraí. Home e end. Tá. Só tentar ler aqui, próxima vez que aparecer. 40 milissegundos por divisão. Nossa Senhora. 40 milissegundos por divisão. Acho que foi... eu acho que como eu compartilhei a tela, esse cara aqui ele já estava enjoado de usar. 400 milissegundos por divisão. Agora eu enxerguei. Aqui está 400 milissegundos por divisão. Tá, então, ó, aqui eu estou deixando ele de um jeito que não dá para ver nada. Ó, agora eu vou voltando. Agora eu já sei o sentido. Eu vou lá naquele 40 milissegundos por divisão que a gente tinha achado. A divisão está aqui, viu? É um quadrinho desse. 50, 40, 20. Pronto, vou parar no 20, que senão ele vai travar também. Não vai dar conta, não. 20 milissegundos por divisão. Deixa ele pensar bem aí. Daqui a pouco ele mostra a forma de onda. Só um momento, viu? Que até jogar fora isso aqui, tudo que estava também. Na realidade, gente, aqui, nesse aqui já dá para enxergar um pouco, tá? Ele conseguiu gerar a forma de onda, tá? Eu vou ter que aumentar, eu vou ter que diminuir a frequência do sinal de propósito, mas ele conseguiria mais. Aqui é só o limite do instrumento de medida mesmo. Vou até fechar esse osciloscópio aqui, vou tentar abrir ele de novo. Vamos lá. CDOPT, Focus. Vamos lá. Que talvez acumulou muita coisa também, ficou aberto muito tempo, sei lá. Aqui, já ele mostra lá pra gente, né? Aqui, que legal. Então vamos lá. Ele já estava no limite dele, né? Tá, não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Eu posso colocar mais divisões aqui, ó, no lugar desse 1080. Que aí, de certa forma, a frequência do sinal vai diminuir com isso, né? E eu posso também aumentar aqui, ó. Aumentar aqui a quantidade de microsegundos. Eu não quero perder tanto o sinal, então eu vou aumentar esse 1080 aqui. Eu vou jogar nele... qual o valor será, hein? Será que só de eu dobrar já não fica bom, não? 2160, ó. Deixa eu fazer um teste dessa forma aqui. Qual que é a desvantagem de fazer desse jeito? Primeiro é que você não tem a menor ideia do tempo que você gasta para calcular os valores, tá? Na realidade, essa é a grande desvantagem. Você tem que medir esse tempo aqui e contabilizar ele, né, quando for colocar esse delay, né? Vamos lá. Abrir de novo aqui o osciloscópio. E aí, qual que é a outra ideia? A outra ideia é você passar os valores pré-calculados e ele ficar só percorrendo uma lista e iterando nesses valores, tá? Vamos lá. Então, para cá ele não trava, né? Vamos ver. Aqui vai piorando, né? Na verdade. Vamos lá. Eu quero o outro sentido, não adianta. Então, 50 milissegundos ele ainda consegue? Ele já fica meio perdido, né? Tá. Não sei se tem alguma coisa a ver com a USB também. Então, vamos colocar, sei lá, 4.320? Pode ser. Sem mexer aqui, então. Ó.
Aqui talvez, deixa eu ver, agora eu vou aumentar isso aqui para 300 também, pronto. Ou 500, vai, só para a gente visualizar mesmo. Porque realmente, para eu ver o limite mesmo disso aqui, eu precisava de um osciloscópio melhor, não vai ter jeito. Mas aí depois eu quero refazer esse exemplo, passando esses valores prontos para o ESP32, que aí ele não precisa, ele não perde tempo calculando seno e cosseno, tá? Na verdade, muitas implementações de seno e cosseno já fazem isso. Ô, Luana, ela tá batendo a cabeça aqui, tadinho. Ele busca uma tabela e só quando não acha na tabela ele faz uma espécie de interpolação, tá? Ixi, agora ficou bravo aqui. Vamos lá. Ah, beautiful. Agora, então, o que eu quero fazer? Agora ficou... Agora que vocês conseguem até ver um pouco a parte que filtrou, tá vendo? Deixa eu voltar do jeito que estava. Aqui, gente, vocês estão vendo que ela não fica lisinha, que tem esses... dá para ver que está chaveando, né? Esse aqui é o PWM, é a frequência alta, apesar de ter uma atenuação, passa um pouco, né? E aí, quando eu coloco numa escala de tempo mais adequada, por exemplo, essa, ah lá, ó, aqui eu cheguei mais ou menos no que, eu não posso mexer o mouse aqui, que ele fica meio maluco, tá? Então parei de mexer o mouse. Mas aqui eu cheguei mais ou menos no que eu havia mostrado para vocês no começo da aula. Se eu der um Enter aqui, ele pausa. Aí, eu tenho uma boa apreciada aqui no seno de x, cosseno de 2x, tá? Certinho, gente? Ok. Então, agora vamos fazer do outro jeito. Eu vou até dar um salvar como aqui. Vai chamar a prática 3V2, versão 2. O setup continua o mesmo. Aliás, eu poderia... Bom, para filtrar é melhor jogar... Quanto maior a frequência que eu conseguir gerar, mais fácil de filtrar depois. Mas também tem a precisão aqui, né, do sinal que eu vou quantizar. Então, isso aqui existe uma solução compromisso, você tem que ver. Se você conseguir filtrar melhor, né, usar um filtro mais robusto, por exemplo, você poderia gerar um aqui de 20K, né, e sendo de 20K, você ganha um bit a mais aqui. Isso aí eu vou manter aqui no 40K e 10 bits, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar... pode ser 4.320 valores, eu não sei se o ESP vai gostar dessa quantidade, mas vamos tentar isso aqui primeiro. Então, um bom exemplo. Eu vou ter aqui uma tabelona, e ele vai ter só um cursor que vai iterando nessa tabela, e quando chegar no final, ele volta para o primeiro. Nesse volta para o primeiro, para não colocar uma instrução a mais, né, um if, alguma coisa que vai gastar mais tempo, já pensou toda vez que chega no final da forma de onda, para voltar para o primeiro ponto ele gasta um tempinho a mais? Isso não é legal. É melhor ele ficar lento o tempo todo. Então tem uma operação de incremento circular que, apesar de ficar mais lento desse jeito, fica lento para todos os pontos, entendeu? Fica bem mais uniforme. Então vamos lá. Primeiro vou gerar essa tabela, para gerar ela, se vocês não se importarem, eu vou fazer aqui pelo Python mesmo, eu acho que é mais prático, mas daria para fazer até no Excel, tá? Então, primeiro eu preciso dos valores, né? Os valores são, eu vou usar list comprehension aqui, seria 512 mais 511 vezes seno de t. Ah, tá. Primeiro eu teria que gerar esse t aqui também, né? Deixa eu colocar aqui 2 π vezes o t dividido por 4.320 vezes o cosseno de 4π, eu já estou colocando 2 aqui, t, 4, isso aqui é aquele negócio, né? Você fala assim, vou fazer em uma linha para andar mais rápido e por fim nem vale tanto a pena assim, tá vendo? 4.320, vamos ver se eu gerei os valores aqui. Opa, aqui faltou escrever mate.5. Que ele... Ah, suporte... Opa. Tem um vezes aqui, ó. Mate.pi. Pronto. Os valores aqui, ó. Todos eles aqui.
Isso é um bom sinal, viu? Ter terminado no 511, né? E provavelmente começado no 511. Quer dizer que começou no 512, que era quando t igual a 0, e terminou aqui no 511, certinho. Então, agora eu preciso gerar uma outra lista, né? Com os valores em string. Pode ser. str values, vai. É string de v para v em valores. Então, str values é a mesma coisa, mas tudo em string já. Só que não ficou legal assim, né? Na verdade, eu vou aproveitar e vou colocar um round v aqui, ó. Ele já vai arredondar. Afinal, eu não vou poder ter valor intermediário, né? Então tá aqui, ó, a minha função de 0 a 1023 aqui, seno de x, cosseno de 2x. Já melhorou. Agora eu preciso gerar a lista, né, com esses valores. Então aqui o que eu faria na realidade engraçado, eu vou ter que fazer isso tudo de novo no script, mas tudo bem. Eu vou até pôr para imprimir aqui. O que ele vai fazer vai ser esse str values. Eu vou juntar com vírgula barra n barra t. Ponto join str values. Olha que bacana que ele vai fazer para a gente. Ó. Deu os valores certinho do jeitinho que a gente vai colocar lá no ESP, tá? Então, agora como eu disse para vocês, eu acho que vai ficar melhor eu fazer um arquivo .py para gerar isso aqui, ó. Só um minutinho, gente. Então, o que eu vou fazer? From math import π, seno e cosseno. Vou ficar toda hora escrevendo isso aqui, né? Meu computador está travando? O que está acontecendo aqui? Deixa eu fechar algumas coisas aqui, porque talvez está faltando memória aqui. Deve ser esse osciloscópio. Deixa eu fechar ele já. Ufa. E vou salvar isso aqui em micro lab prática 3. Ô, gente, eu acho que hoje eu vou atrasar uns 10 minutinhos. Vocês me esperam, por favor? Eu costumo fazer aula em 50 minutos. Acho que hoje eu vou precisar passar só um pouquinho, tá? Vezes cosseno de π tal para t em range 4.320, tá? Então aqui eu posso colocar, por exemplo, samples igual a 4.320, né? E até colocar aqui, ó, samples. Outra coisa que eu posso fazer é já usar aqui o round, né, para já arredondar. Round dessa galera aqui, ó. Só dar uma estilizada aqui. Tá, valores. Agora, vamos ver os valores em string, né? Vai ser simplesmente str de v for v in values. Aliás, já posso aqui, na realidade, colocar print, vírgula. Minha filha desmontou um tapete aqui de EVA e ela está massacrando o sofá. Tá muito engraçado. É a vantagem de dar aula aqui, né? No meio da aula você vê cada coisa. Bom, ponto join. Esse aqui tá certo, falta só fechar aqui. Beleza, gente. Então aqui é um pequeno script para gerar aqueles valores. Para ficar melhor ainda, eu já poderia até colocar aqui, ó, olha que interessante. É um int 16t values, vem aqui, abre chave. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou querendo fazer aqui, mas... E aqui no final fecho chaves. Pronto, vamos lá. Pode até pôr um barra N aqui para ficar mais massa. Oh, caramba, eu vou precisar abrir o osciloscópio de novo. Tá, aqui está na pasta do osciloscópio, então aqui eu posso ir lá para a pasta de micro. Lab, prática 3, ficou aqui mesmo. Python 3, generate values. Olha lá, pessoal, que legal, ó. Os valores aqui. Eu vou até colocar um head aqui para vocês verem como é que começou, ó. Só faltou colocar um barra T no primeiro, né? Então é questão de colocar aqui um barra N barra T e um end igual a nada, né? Para ele não fazer nada. Agora ficou bem bonitinho. E eu vou pegar esse cara aqui e vou salvar ele
Inclusive eu estou na pasta errada, não sei se vocês perceberam, lá eu estou no sketch que chama V2. Eu vou salvar ele como velhos.h. Está aí uma exceção da regrinha, né, de arquivos.h, que nesse caso include, vou colocar aqui, ó, velhos.h. É melhor usar um header file mesmo, ou até outro C. Eu já vi um include em .c para esse tipo de finalidade, mas enfim. Quando eu coloco esse include aqui, ele é do pré-processador, é a mesma coisa de eu ter jogado aquela tabelona lá, né? E como que chama os valores mesmo? Velhos, ótimo, então tá fácil. E aqui agora, ao invés de um double, eu vou precisar de um cursor, então vai ser eu tenho 4.320 valores, então o cursor precisa ter 16 bits também. Vou chamar ele de cursor mesmo, não, vou chamar ele de C, começa com 0, configura o PWM do mesmo jeito, e agora o valor, eu vou simplesmente buscar lá, ó, velhos, índice C, tá? Certo? Aqui eu acho que ele até pode reclamar por causa... Não, acho que não. Velhos, índice C. Aí eu jogo lá aquele valor, não preciso mudar o T, né? O próximo valor de PWM já está na lista, já está tudo pronto. Eu só preciso incrementar agora o cursor. Só que eu preciso incrementar ele de um jeito que no final ele consiga voltar para o começo da lista. Se eu tenho 4.320 valores, espero que seja isso mesmo, né? Deixa eu pensar aqui. Tem que ser. O último é o 4.319. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? C recebe C mais 1, resto da divisão por 4.320. Quando eu faço isso, ó, enquanto C for menor, que, por exemplo, C vale 1.000. 1.000 mais 1, 1.001. Resto da divisão por 4.320. Vai dar 1.001. Aí vai chegar lá no 4.310. Mais 1, 4.311. Resto da divisão por 4.320, 4.311. Quando chegar no 4.319 e somar 1, vai dar 4.320. Resto da divisão por 4.320, 0. Ele volta para o 0. Então, isso aqui é um incremento circular, correto? Eu vou falar para vocês que aqui, com certeza, eu vou ter que adicionar aqui, ó, um tempo a mais aqui no meu delay, porque a única operação custosa aqui é o resto da divisão. Eu tirei o seno e o cosseno da jogada, certo? Então, vou jogar, por exemplo, 800 aqui. Vamos testar. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou ver se cabe na memória dele também, né? Teve uma coisa errada aqui, na verdade. Ele não vai deixar, não, vai? Eu acho que até vai, mas... Se compilar, aí eu exagerei na dose, porque do jeito que eu coloquei essa geração de código aqui, ó, isso aqui vai para a memória RAM, né, do ESP32. Como o ESP32 é meio parrudo, ele até deu conta, pelo visto. Mas você poderia prefixar com const, que aí aquela tabela ia para a memória de programa, que costuma ser bem maior, 4 MB de memória flash, né? E aqui cada palavra ali gasta 16 bits, só gasta só 2 bytes. Você tem 4 MB, coisa pra caramba. Mas vamos lá ver. Já fez o upload, deixa eu abrir o osciloscópio agora então. Esperar um pouquinho aparecer, né? Enquanto isso, alguma dúvida? Que era basicamente essa última fase da aula, né? Então, filtro RC, depois gerando, calculando o valor, incrementando o tempo na mão, e depois deixando mais prático, né, mais simples para o sistema embarcado, para ele poder já ter os valores prontos, não ficar calculando. Eu fechei de novo, então, bom, na verdade, porque eu não sei se vale também o tempo que isso gastaria, mas a gente podia deixar esse osciloscópio aberto, fazer upload daquele código e do outro, e comparar qual delay que eu tenho que jogar em um, qual delay que eu tenho que jogar em outro, para ficar, tipo, mais ou menos com a mesma frequência, sabe? Apesar de não estar tendo muita condição de medir aqui, porque aí a gente iria comparar o que custa mais caro, calcular um seno, um cosseno, incrementar, ou fazer essa operação com o resto da divisão aqui. Olha lá que legal, pessoal. E aí? Opa! Esse osciloscópio também, ele
tem os lances dele, né? Dúvidas? Só um último detalhe, então, tá? Como coube na memória RAM os 4.320 valores para um sinal periódico, tá? Você poderia ter numa fase, pode até ser na função setup, antes de ir para o loop mesmo, ele inicializar o cursor lá com 0 e preencher com esses valores vindos da porta serial, que a gente vai estudar mais para frente no curso. Onde que eu quero chegar? Você poderia fazer um aplicativo no computador, né? Que você passa a expressão da forma de onda que você quer. Não, eu quero seno de x, cosseno de meio x, né? Que é até mais fácil de gerar que esse aqui, né? Porque o meio x é uma frequência mais de boa. Quando o 2x já dobra a frequência, tá? Então tem uma componente aqui com uma frequência maior. Travou aqui o osciloscópio meu. Então, você poderia fazer um negócio tão flexível que qualquer forma de onda você passa, ele se vira e gera. Tá? Em compensação, um gerador de funções analógico, ele tem lá as pré-definidas, né? Ah, eu gero dente de serra, triangular, não sei o quê, seno e tal, e acabou. Não tem. Você até pode pegar um e outro e misturar com AO e tal, mas nunca vai ter tanta versatilidade assim. Por isso que, de propósito, eu quis pegar essa aqui, ao invés de fazer a seno limpinha, né? Alguma dúvida? Vocês querem que eu faça mais algum teste? A gente está no laboratório, entre aspas. Acho que só a Luana aqui que teve dúvida. Vocês estão me ouvindo ainda? Tem alguém aí? Acho que tá tranquilo por enquanto, Marcelo. Tem dúvida não. Alto e claro. Alto e claro. Tá. Bom, vocês entenderam o que foi feito, as duas formas que foram feitas, por que a segunda pode ser mais interessante que a primeira, o trabalho adicional que dá nessa segunda forma, e por que fazer com o ESP32 tem algumas vantagens em relação a fazer daquele jeito com a caixinha pronta? Essencialmente, essa que foi a aula, né? Se tudo isso que eu falei está bem claro para vocês, é isso aí que vocês vão colocar no relatório, beleza? Beleza. Beleza. Então, é isso, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Boa noite. Até semana que vem. Terça-feira a gente conversa para a turma que está fazendo teoria, né, sobre o enunciado daquele trabalho. Vocês devem estar achando difícil, mas é normal, é assim que começa mesmo. Tá bom? Valeu. Falou, Boa gente. noite. Boa noite. Obrigada. Falou, boa noite. Nada. Eu que agradeço. Falou. Esqueci de parar de gravar.